Falando em natureza, uma nova lei do DF regulamenta o manejo sustentável de abelhas silvestres nativas sem ferrão no estado e traz novas regras e procedimentos que devem ser seguidos para a preservação, resgate e comércio dessas abelhas. Quem participa conosco para falar sobre esse assunto é o autor da lei, deputado distrital Roosevelt Vilela. Seja bem-vindo, deputado. Obrigada pela sua participação. Obrigado, boa tarde, Raíssa, boa tarde a todos que acompanham o programa Agro Mais. É um prazer estar aqui com você discutindo um tema tão importante e relevante para todos nós. Eu que agradeço. Deputado, então citou para a gente, né, o que motivou a criação dessa regra. A lei também regulamenta a implantação de meliponários, não é isso? E a comercialização dos produtos ali, subprodutos. Então, conta para a gente o que motivou essa legislação. É isso, aqui na Câmara Legislativa eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Rural. Então é uma pauta muito importante para a gente, 70% da área do DF é rural e nós temos aqui em Brasília abelhas importantes, abelhas que contribuem na produção de mel. Nós temos uma produção grande aqui, né? A gente produz cerca de 80 a 200 quilos de mel oriundos de abelhas sem ferrão, abelhas nativas sem ferrão, que são chamadas, que é chamada a meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão. Então, a gente tratando com esses criadores, eles trouxeram essa demanda no sentido de que não existe nenhum tipo de regulamentação. Por se tratar de um animal silvestre, o criador ele estava vulnerável à legislação. Então, a gente partiu para essa ideia, nós tivemos a contribuição, todos esses criadores, eles participaram na construção desse projeto e a gente está muito feliz de ter aprovado, contado com o apoio dos colegas parlamentares e a sanção do governador Ibanez Rocha. Na prática, deputado, que novos procedimentos, né, essa lei traz, então, para esses produtores e também para esse comércio? Exato. Os criadores e, consequentemente, produtores de mel, né, eles estavam vulneráveis. Ele tinha lá a criação dele de abelhas, mas como não tinha uma legislação, eles estavam sujeitos a, inclusive, responder por crimes ambientais. E também as pessoas, por desconhecimento, acabavam fazendo o extermínio dessas colmeias, né? Então, com essa regulamentação, vai permitir que o criador e produtor de mel possa se desenvolver. A nossa lei, que é a lei número 7.311, regulamenta não só a criação, o manejo, a captura, bem como a comercialização desse produto. Raíssa, para você ter uma ideia, nós somos um dos maiores produtores, e nós temos, maiores produtores não, nós temos o melhor mel do país, né? Anualmente tem as competições, né? As regiões trazem os seus mel, e ali os especialistas, eles fazem a degustação e observam qual é o mel que tem o melhor sabor, o melhor mel, o mel que tem melhores nutrientes, inclusive do ponto de vista de ingredientes que trazem a cura em algumas doenças, né? E Brasília vem se destacando já há alguns anos, né? Então era importante trazer essa regulamentação para trazer uma tranquilidade para o criador de abelhas, né? E em algumas declarações ali, eu vi a respeito da lei, o senhor também fala dessa diferenciação das abelhas sem ferrão, né? Por que é importante diferenciar daquelas que têm o ferrão? Exatamente. A nossa lei ela trata especificamente da meliponicultura. O que é a meliponicultura? É a criação de abelhas selvagens sem ferrão, né? Existe uma espécie de abelha, né? São várias espécies, na verdade, que elas não têm ferrão. Então, ela é inofensiva ao ser humano, né? Um percentual considerável da população mundial é alérgica à picada de abelhas e aí tem essa preocupação de desenvolver essa produção e trazer algum perigo para a população, o que não é o caso da meliponicultura, né? Inclusive, essas abelhas sem ferrão, elas produzem um mel de melhor qualidade. Interessante, eu tive até a oportunidade de conhecer algumas produções aqui de Brasília. Muito bem, deputado, o senhor que é o presidente da frente, que outras ações a gente tem em andamento, né, em prol do nosso desenvolvimento rural aqui no DF também? Exato, Raíssa. A gente é um parlamentar que vem destinando mais recursos para o desenvolvimento rural, projetos como creches na área rural, o Caminho na Escola, que é um projeto do governador Ibanez,
que pavimenta os trechos rurais, que acesso às escolas rurais, é importante, a gente tem apoiado. Agora mesmo, nós temos mais de 80 escolas rurais e eu tenho destinado recursos por meio do PEDAF, que é um projeto de descentralização financeira e administrativa das escolas, para que a gente possa melhorar esse ambiente escolar. Nós também temos algo em torno de 30 unidades básicas de saúde, que a gente tem procurado melhorar esse ambiente para levar saúde de qualidade para o produtor rural, para aquele que escolheu criar sua família, se desenvolver na área rural, né? Também, Raíssa, um problema muito importante que a gente tem enfrentado, que é a regulamentação das terras rurais no DF, né? Brasília, o Distrito Federal só perde para o Pará em conflito fundiário, né? Eu até brinco, claro que no Pará o conflito fundiário lá é resolvido na bala, não é o caso nosso. Mas aqui o nosso conflito é de quem é o proprietário dessa terra. Essa terra é da União, essa terra é do DF, essa terra é particular, essa terra é pública. E o nosso produtor rural ele trabalha em desvantagem em relação aos produtores de outros estados, porque ele não tem o título, ele não tem a escritura. E sem esse documento, ele não tem acesso aos créditos rurais que são subsidiados pelo governo federal. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, inclusive a lei que avança na regulamentação das terras rurais, é uma lei de nossa autoria, e esse processo todo tem avançado bastante. Interessante. A gente tem uma perspectiva de votação, deputado? Esse dado é interessante, do segundo lugar que mais tem conflitos, chama a atenção. Exatamente. Né? E no caso nosso aqui, a gente não tem exemplos de conflitos físicos, mas o nosso conflito é porque você não tem a certeza da propriedade. Então, a gente tem avançado muito nesse sentido, né, para dar tranquilidade. Raíssa, outra informação importante, os nossos produtores rurais, na sua grande maioria, eles vieram para Brasília a convite de Juscelino Kubitschek, né, para criar aqui a cultura, a plantação, principalmente do hortifruti, né, e eles vieram com a promessa da terra, né, e essa terra foi destinada para eles, mas desde então não foi regularizada essas terras para que eles possam ter a propriedade, inclusive o direito de herança e dar tranquilidade para todos eles, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido e eu tenho certeza que a gente, num breve espaço de tempo, a gente vai fazer essa entrega. Né? Tá certo, a gente segue acompanhando também as demandas do nosso agro aqui de Brasília. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os produtores rurais do DF, a agricultura familiar. Nós temos aí algo em torno de 80 mil famílias em Brasília, no DF, que são produtores rurais que escolheram viver e se desenvolver na área rural do Distrito Federal e reforçar o nosso compromisso com cada um de vocês e no desenvolvimento rural. Tá certo. Obrigada, deputado. Até a próxima.